Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, dia do Senhor, e que bom que nós podemos meditar a palavra de Deus. De maneira carinhosa e especial a você que se prepara bem para participar da missa, das celebrações aí nas suas comunidades. Isso é muito importante. Já antes de participar da missa, saber qual é o Evangelho, meditar um pouquinho, para que o nosso coração se prepare para viver esse grande momento da comunhão com o Senhor, nesta vivência de comunidade. E o grande questionamento que nós temos a responder nesse final de semana é: conservar ou mudar? Preste atenção na palavra de Deus. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 8, e do versículo 14 ao 15, e também do versículo 21 ao 23. O texto é um pouco fragmentado para ele não ficar muito extenso, muito comprido. Então, preste atenção de novo. Marcos, capítulo 7, versículos 1 ao 8, do versículo 14 ao 15 e do versículo 21 ao 23. O texto diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas! Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o questionamento que nos faz a palavra de Deus neste mudar ou permanecer deve ser levado em conta no seguinte sentido: cada instante do nosso dia e da nossa vida, nós precisamos usar como que filtros, sempre tendo como base esse questionamento: isso me aproxima de Deus ou não? Porque nós olhamos para esse contexto e nós vemos que aquelas pessoas, elas cumpriam à risca tudo aquilo que a tradição pedia, aquilo que eles aprenderam dos seus pais. Porém, eram preceitos humanos. Eles estavam muito mais preocupados com estas minúcias, com o cuidado daquilo que era humano, daquilo que era material, do que o cuidado com as pessoas, do que esse voltar-se para Deus. Às vezes nós somos assim.
nós temos uma programação de vida. E essa programação de vida está pautada em tantos afazeres que nós vamos nos tornando tão frios que não percebemos aquilo que está à nossa volta. Porque nós olhamos simplesmente para uma direção. Apenas para exemplificar, vocês que acompanham corridas, corridas de cavalo, o que as pessoas fazem com os cavalos? Eles colocam como que uma viseira no olho do cavalo para que ele se fixe simplesmente na meta, lá onde ele precisa chegar. E não se deixe perturbar ou distrair por qualquer coisa que esteja ao seu lado. Às vezes nós estamos assim, usando como que viseiras. Nós temos um objetivo, nós precisamos fazer tal coisa, mas às vezes nós ficamos tão engessados nisso que Deus nos chama, nos concede as graças e essas graças ficam para trás. Por quê? Porque nós não percebemos. Então muitas vezes nós precisamos mudar. Ah, mas esse preceito é bacana, é importante. Sim, mas não tanto quanto este. Quando nós colocamos os preceitos humanos acima dos preceitos divinos, eles perdem a sua importância. Os preceitos divinos devem sempre estar em primeiro lugar, porque quem acaba perdendo somos nós. É como quando você recebe alguém especial aí na sua casa e ao invés de curtir aquele momento com aquela pessoa, você começa a fazer coisas, muitas atividades. Agora eu vou preparar a casa, vou limpar a casa, vou arrumar uma cama, vou preparar a alimentação, e assim a gente fica fazendo coisas e a pessoa fica ali, sim, mas eu vim visitar essa pessoa e ela não me dá atenção em nenhum momento. Ela fica só preocupada com o meu bem-estar. Quando nós nos preocupamos só com o bem-estar e não valorizamos o ser humano, a pessoa, nós estamos confundindo as coisas, porque daí nós estamos preocupados com a matéria, poderíamos dizer, com os preceitos humanos. Então nós precisamos pensar mais sobre aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes é melhor deixar de lado uma atividade para curtir um momento. Assim como os pais fazem com os filhos, de repente teriam tantas outras coisas para fazerem, deixe de lado. Mas eu preciso lavar a louça porque ninguém vai lavar a louça por mim. Deixa a louça na pia um pouco, vá brincar com as crianças. Mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso aí responder as mensagens do meu WhatsApp porque é importante para a minha empresa. Calma. Trabalhe para a tua empresa, tem o seu horário, agora é importante ficar com a família. Isso precisa ser levado em conta, porque caso contrário, nós vamos ficar viciados em preceitos humanos e estaremos perdendo esse momento tão especial de convivência com as pessoas e com Deus. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós e as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo para você e para sua família e até amanhã no próximo programa.